selecionei aqui 7 temas que estão bem ali no começo e que são textos pequenos, né? Então, os temas falam sobre a criação, a aliança com Noé, Abraão, então são textos conhecidos também. E eu coloquei aqui os textos, né? Estão todos aqui. E a ideia é da gente fazer uma leitura de cada texto desse por dia e ir absorvendo o vocabulário. O vocabulário está aqui também, né? E sempre vai ter uma parte mais gramatical, tá esse ponto gramatical aqui. Essa parte a Anne vai abordar aqui com a gente. E esses textos também têm o seu lado teológico, né? Então, esse comecinho do livro do Gênesis é um começo bem estratégico, assim, da Bíblia, né? Com histórias que abordam o começo, que é o significado da palavra Gênesis, né? E também essas primeiras grandes alianças, a aliança de Deus com Noé, no episódio do dilúvio, né? A aliança de Deus com Abraão, alguns vacilos ali já do ser humano, né? Como o episódio da Torre de Babel. E aqui, essa aliança de Deus com Abraão mostra esse cuidado grande de Deus, que ele está sempre cuidando de nós. A gente vai enfatizar sempre alguns versos desses, né? E a gente hoje queria é, reforçar aqui no texto da quinta-feira, que é o final, que é o de hoje, né? Na realidade da semana passada, mas que a gente colocou mais uma semana para frente, para dar mais tempo do pessoal ler e tal, que é Gênesis 17, verso 7. Je vais faire alliance avec toi, avec tes enfants et les enfants de leurs enfants, de génération en génération. Cette alliance durera toujours, ainsi je serai ton Dieu, et je serai le Dieu de tous ceux qui naîtront de toi. Então é Deus dizendo que ele faz uma aliança com Abraão, com os filhos dele, com os filhos dos filhos dele. Deus traz aqui um conceito muito importante de geração em geração do seu povo se firmar nessa aliança com ele. Essa aliança abraâmica é uma aliança que traz muito desse valor familiar, né? E isso é muito forte, não somente na cultura judaica, mas na cultura oriental como um todo, né? Dos povos islâmicos também, dos povos orientais, desse aspecto de valorizar a família e de valorizar esse compromisso religioso. Então, essa aliança, inclusive, nos alcança e traz um valor também muito grande, muito forte para o cristianismo, né? Então a gente percebe todo esse detalhe tão importante aqui da gente poder nos fortalecer nessa promessa que Deus nos faz aqui já no comecinho. Então, é a síntese teológica aqui desses primeiros trechos aqui do livro de Gênesis é uma aliança de Deus com o seu povo. Deus cria o povo, Deus tem os seus problemas lá no dilúvio e tal, né? Mas ele mantém a sua aliança e a sua fidelidade com esse povo e ele vai cuidando desse povo. Então mostra também a graça de Deus, né? Deus vai tendo paciência com a gente, já não é de hoje, né? Isso vem de muito tempo. Então, Deus vem mostrando essa necessidade que nós temos de nos apegarmos à promessa dele e essa promessa que permanece sempre conosco, né? Então, é muito importante a gente poder estar atento a esses detalhes teológicos dos textos que a gente vai lendo, porque isso também vai ajudar a fortalecer aqui essa parte de vocabulário. Ó, algumas palavras aqui importantes. L'alliance, né, que é a aliança de Deus conosco, la promesse, que é a promessa de Deus, la descendance, que é esse texto de Gênesis 17, né? A descendência abençoada por Deus, guiada por Deus. O tema geral que a gente pegou é la lumière, que mostra que essa luz que Deus coloca no meio do seu povo brilha e alcança geração atrás de geração, né? Então, acho que essa introdução é mais ou menos por aí, Anny. E aí a gente pode passar para essa parte aqui mais gramatical, né? D'abord, pour ceux qui sont débutants, on va commencer par la prononciation. D'accord? Après, on va avancer au fur et à mesure. C'est bon? Bon, d'abord, le premier livre de la Bible apparu dans la Bible, c'est Genèse. OK? Genèse. Première chose. Quel est le chapitre? C'est le chapitre 17. 17. Quel est le verset? Le verset 7. Donc, on va analyser Genèse 17, 7. C'est bon? Je vais répéter. Je sais que Rommel a déjà lu pour vous, mais je vais répéter. On va l'analyser au fur et à mesure, d'accord? E aí a gente sempre faz assim. A gente trabalha a língua com a parte teológica, quais são os ensinamentos que o texto e o verso traz para a gente, ok?
Je vais faire alliance avec toi. Aí, Romélia, eu uso isso com os meus alunos agora no dia a dia. A sua técnica do mineirês. Eu uso com os meus alunos. Que ele fala do Olha, lápis amarelo, a gente não pausa para falar. A gente não fala lápis amarelo. A gente fala lápis amarelo. Et en français, on fait la même chose, d'accord? Je vais faire alliance avec toi. Faire alliance é uma palavra só. Aí, para quem ainda é debutant na língua, mas não custa nada lembrar para todo mundo, a vogal E sem acento ao final de uma palavra, ela é muda, ela não se pronuncia. Então, eu ligo a última consoante de alliance, que é o C, que tem som de S. Eu ligo a próxima vogal do avec, que é o A. D'accord? Je vais faire alliance avec toi. O I tem som de o A, je é o biquinho, aí tem som de é. Je vais faire. Je vais faire. Ok? Então, três sons diferentes. O I, o A, aí é. E aí a gente faz o biquinho no je e o alliance. Ah, francês é a língua do biquinho. É a língua do biquinho, porque tem uns sons aí, então, que a gente tem na nossa língua materna, no francês, que a gente não tem costume, né, de falar que a gente tem muito no francês. Vamos lá. Avec tes enfants, avec tes enfants. Et les enfants de leurs enfants. Então, enfant aqui, enfant é criança, gente. Avec tes enfants et les enfants de leurs enfants. Leurs enfants, a gente junta a última consoante na última vogal, leurs enfants, o S fica com som de Z. D'accord? Agora vamos para a palavra enfant, depois a gente vai se debruçar um pouco mais sobre esse conceito de tes enfants, les enfants de leurs enfants. De leurs enfants. Romélio falou para vocês do conceito da geração, de geração em geração, né? Um pouco também aqui da hereditariedade, desse conceito de aliança, que tem a ver com geração, ok? Donc, tes enfants, a gente tem o sonzinho do nariz entupido, eu chamo do som do nariz entupido, esse Oh, em francês, quando a gente está com o nariz entupido, o ar, ele tem dificuldade, né, de entrar pelo nariz, a gente costuma respirar pela boca, mas também não sai tanto ar aqui, e aí o som fica extremamente nasalizado. É o que acontece no som O, fó, d'accord? Então, lembra do som do nariz entupido aqui. Então, não dá para falar e o som sair com facilidade, ele é um pouco interno, tá? Enfant, avec tes enfants, eles enfants de leurs enfants. O que está acontecendo aqui? O conceito de posse, de propriedade, de geração também, de hereditariedade. E para a gente expressar isso, a gente precisa do possessivo. Em português, a gente tem o pronome possessivo, em muitas outras línguas. Aqui em francês, a gente tem o adjetivo possessivo. Então, teus, tuas, é teu, tua, meu, minha, meus, minhas, é adjetivo. Por que adjetivo? Porque ele acompanha um outro nome, ele se acorda em gênero e número com esse nome. Então, com, avec, te, teus, enfants et les enfants de leurs enfants. A gente tem o primeiro adjetivo possessivo aqui, que é o te. Tes enfants, as tuas. Então, peraí. É alguém falando diretamente para alguém. Esse texto aqui é bem profundo. Je, essa pessoa do je, digamos que a pessoa nunca leu a Bíblia. Quem é esse eu? Quem é o je aqui que está falando? Quando a gente analisa bem as palavras, a gente entende quem é que está falando só sem conhecer a história bíblica aqui. Je tem alguém falando, um sujeito aí no início, avec tes enfants. Ele está usando o adjetivo possessivo da segunda pessoa do singular, que é tu, você. Usa A gente usa o tu quando a gente está falando diretamente com alguém, sem terceiros, e mais, a gente tem uma relação próxima, uma relação de
Uma relação próxima, uma relação de proximidade, mas aí a gente tem uma relação mais íntima com essa pessoa. Então a gente só usa o tu quando a gente tem uma relação íntima com a pessoa que a gente está falando. Ok? Primeira coisa. Então ele falou diretamente e tem uma relação íntima. Tes enfants et les enfants de leurs enfants. E as enfants em francês não é só criança. A gente chama enfant de filhos. Ah, ce sont mes enfants. Então os pais, até adulto, eles chamam os filhos de crianças, tá? Então, enfant são os filhos, inclusive os adultos. Leurs enfants, a gente tem o leur. Leur também é um adjetivo possessivo, só que da terceira pessoa do plural, que é il, eles, ok? Eles. Leurs enfants, então são os filhos deles. O leur com S é o adjetivo possessivo de ilha, terceira pessoa do plural. Os filhos deles, ou seja, seus filhos. Ok? De quem? De terceiras pessoas. Então, a gente teve a geração de quem ele está falando diretamente com a pessoa. Ok? Então, a gente depois entende aqui que é Deus falando. Ele está falando diretamente com alguém, usa o tu e usando o possessivo t. Depois ele passa para outra geração usando o possessivo leur. Então aqui é primeira, segunda, aqui três gerações. São três gerações citadas. Os teus filhos, tes enfants, porque tem você com quem ele está falando. É o tu. Depois, tes enfants, aqui é a outra geração. E depois, les enfants de leurs enfants. Três gerações. D'accord? E aqui explica pra gente de geração em geração. Saibam que toda palavra que tem sion no final é uma palavra feminina. C'est bom? Passemos. Cette alliance, esta, não célula, não aquela. Sete alianças. E aqui a gente tem uma outra questão sobre as várias alianças que a Bíblia traz. Quando fala de uma aliança, está falando desta ou daquela aliança. Aqui Deus está falando para ele, ó, seta para Abraão. Para Abraão, sete aliança, essa aqui, temos várias, mas esta aqui, durera toujours. Eita, que palavra é essa? Durera, durera, durera toujours, durera toujours, durera. Durará. Eu sempre falei isso, eu insisto, isso é muito importante, não tem como não falar disso quando a gente analisa os textos bíblicos, sob a ótica da língua francesa, ou da linguística. O que acontece? Esse tempo verbal, que é o futuro simples, le futur simple, ele é usado para expressar situações ou atitudes ou intenções concretas, com certeza que certamente acontecerão. Então, eu sempre falo que ele tem a ver com promessa, e aqui a gente tem promessa, mas a gente também tem aliança. Então, temos aliança. A palavra aliança tem a ver com promessa, que está diretamente ligada ao uso do verbo futur simple. Então, eu vou fazer é uma coisa, eu farei é outra coisa. Ah, isso vai durar é uma coisa, isso durará, com certeza durará. Toda vez que vocês irem esse tempo verbal ou que vocês estão conversando em francês e pensarem em usar, lembre, ele é carregado de força, ele é carregado de certeza. Tomem cuidado, vocês vão usá-lo quando vocês tiverem certeza de que aquilo vai acontecer ou que vocês realmente vão fazer isso. Então, Deus, ele faz essa aliança. Não teria como ele usar outro tempo verbal que não fosse o futur simple, no caso aqui da nossa tradução, tá? Cette alliance durera toujours, sempre. Ainsi, dessa maneira, je serai, olha o futur simple de novo aparecendo, eu serei ou eu estarei. Aqui é eu serei. Je serai ton Dieu, tá falando diretamente com ele, ele tinha intimidade com quem ele estava falando, né? Deus e Abraão aqui eram íntimos.
E o uso do ton, te, do tu aqui, prova isso pra gente. Je serai, não é só porque é Deus, ou só pela história que a gente conhece, é mesmo que a gente não conhecesse, ou eles têm intimidade. Não é só porque Deus está falando que vai ser o Deus dele, que será. Ainsi, je serai ton Dieu et je serai le Dieu de tous ceux qui naîtront de toi, que são les enfants de leurs enfants, os filhos dos filhos. E eu serei o Deus de todos aqueles que nascerão de você. Aqui a gente tem o verbo naître, que é o verbo nascer. No futuro simples também, futur simple, d'accord? Qui naîtront de toi, aqueles que hão de nascer, aqueles que nascerão. D'accord? Ça, c'est la première chose. Essa é a primeira, é o primeiro momento aqui da nossa compreensão desse pequeno verso. Começa, tem que ver com alliance. Para estar falando de alliance, tem que estar no futur simple, d'accord? Como Deus, como o texto mostra a proximidade entre Abraão e é, Deus e ele mesmo, né? Usando o possessivo te, o toi e o tom, provam isso pra gente, que é a proximidade, que tem a ver com o sujeito tu, que é o tu, senão ele usaria o vous. E je pense que c'est ça. Agora, olha que interessante aqui. Eu falei para vocês. É um dos primeiros textos da Bíblia que eu vejo o futur proche aparecendo. É um dos primeiros. Eu falei para vocês que toda ação concreta, que com certeza vai acontecer, então ela tem a ver com promesse e com alliance, avec promesse, avec alliance, ela está no futur simple. Durera, dura et je serai et naîtront. Mas o início do texto não está no futur simple, mas ele está no futur também. É o futur proche. É um tempo verbal oral em francês. Então, nem todos os gramáticos e todas as gramáticas o consideram, fazem parte o consideram fazendo parte da língua mesmo, né? Porque ele é um tempo oral que a gente usa oralmente, raramente a gente usa ele para escrever. Em textos formais, a gente não escreve com esse tempo verbal, que é o verbo aller, ir no presente. Por exemplo, eu vou fazer, eu vou comer. Esse é um tempo oral, não é um tempo que faz parte da língua padrão. Só que essa versão da Bíblia traz no começo: Je vais faire alliance avec toi. Aqui a gente pode a gente tem poderia ter outras reflexões aqui em cima disso. Je vais faire alliance avec toi. Eu vou fazer aliança com você. Essa frase não está carregada de nenhuma certeza, não tem certeza. Pelo contrário, aqui o uso desse tempo verbal geraria dúvidas na cabeça de Abraão. Je vais faire, ou vai ou não vai? Como assim? Eu não posso, será que eu posso confiar? Porque ele está falando eu vou fazer, e essa estrutura em francês é aquele que eu sempre falo: vamos marcar, vamos combinar de sair, e nunca acontece. Ou seja, é como. Lembram que Deus ele pediu de Abraão uma prova, né? Entregar o filho Isaque e tudo mais. Vocês conhecem essa história. Ele simplesmente falou: sobe lá, vai, leva o teu filho e tal, que eu vou prover. Ele mesmo, Abraão mesmo confiou: ah, Deus há de prover. Então ele foi naquela incerteza, sem saber o que estava acontecendo. E isso está acontecendo aqui também. Eu vou fazer aliança com você. Je vais faire alliance avec toi. E Abraão, isso aqui também é uma provinha para Abraão. Será? Será mesmo? E aí aquilo, e Deus vai, aí sim Deus apresenta a promessa logo depois, tá? A certeza só vem depois de cette alliance durera toujours. Abraão só pôde ter certeza aí. Porque me parece que a gente está a gente está aqui com uma tradução específica, tá, gente? Então, me parece que
nessa tradução, o início aqui suscita propositalmente em Abraão essa dúvida. Então, é um trabalhar dentro do Abraão, de Abraão da fé. É um trabalhar da fé de Abraão aqui, o uso do je vais faire. Porque Deus poderia com certeza falar je ferai. Sem problema nenhum. Ele diria je ferai. Eu farei. Mas não, disse eu vou fazer. E deixou aquela dúvida. Depois ele apresentou aqui a certeza. Tá bom? Isso é bem interessante. Então, je vais faire é um futur proche, tempo oral, que indica aquelas. É, é um projeto que não se sabe se aquilo vai realmente acontecer, diferente do futur simple. C'est clair, ça? Agora, vamos por uma parte muito pontual agora da língua aqui, que aí o Romélia até falou com vocês no começo. Vamos trabalhar o article, para a gente finalizar aqui, porque tem muito que refletir aqui em cima desse verso aqui, tem muita reflexão com todas essas informações. Tous les noms sont accompagnés de leur article. Esse é o nosso adage, é o nosso lema aqui. Todos os nomes estão acompanhados do seu artigo, todos os substantivos. O que é um artigo? É aquilo que indica a existência. O, a, os e as, uma, uns e umas. Ok? Um artigo. Aqui a gente tem a palavra enfant, porque os outros têm o possessivo ter, leur. Aqui a gente tem enfant. Em português, pelo menos, a gente pode falar com tuas crianças e depois e crianças. Em francês, a gente tem que especificar obrigatoriamente e as crianças ou umas crianças. E aqui a gente tem les en français. D'accord? A gente tem mais para frente, je serai le Dieu. Aqui na última linha, le Dieu de tous ceux qui naîtront de toi. O artigo os e as, en français, c'est les. Les. O artigo o, en français, c'est le. Le Dieu. Les enfants. O lá, en français, é a. Deixa eu ver se tem algum aqui. Le, lá, je donnerai un grand nombre. Deixa eu ver rapidinho. Vamos aqui só no verset 4. Olhem aqui, observem o 4. Voici l'alliance. L apostrophe. O nome alliance commence par une voyelle. Se começa por vogal, a gente põe o L apostrophe. É masculino, le. É plural, le. Agora a diferença. Le, singular, le, plural. D'accord? E o lá? Eu estou procurando um lá, que é o último aqui. Só para vocês aprenderem os artigos. E é o básico do básico da língua. Deixa eu ver se tem aqui. Romeli, você está vendo um lá por aí? Ainda não. Você consegue me ouvir? Em algum lugar aí? Tô te ouvindo agora. Você ficou indo e voltando. Eu tô sem câmera. Agora vai aparecer. Não, você tá aqui. Tava com a... Lá, Aí, gente, um lá. Eu tô aqui em cima, vamos lá. Tu dois savoir le peuple. Dans la paix, achei. Genèse 15. Eu tô mexendo aqui, mexe para mim. Eu não sei se mexe aí para todo mundo. Estão vendo o texto de sim. 4 de fevereiro, Genèse 15, Gênesis 15? Genèse 15. E aqui, o verset 15, fala la paix. É o feminino. A paz. La paix. Então, a gente tem esses 1, 2, 3, 4 artigos definidos. Os artigos definidos em francês, então, são la, le, les. Le, mexi a boca escancaradamente assim. É bem importante, tá bom? Para treinar isso aqui. Para não ficar le, chamar o le de le e confunde tudo. Se vocês disserem le, eu vou aqui, por exemplo, no 17. Le fleuve. Se vocês disserem le fleuve, eu vou achar que vocês estão falando os.
plural. Então tem que le, e L apóstrofe. São os artigos. Antes de toda e qualquer palavra, substantivo comum principalmente, vocês, por favor, usem os artigos. D'accord? Obligatoirement. Obrigatoriamente. Esses são os definidos, ou seja, a gente já conhece. Agora vamos para o indefinido e a gente termina. D'accord? E voltar, a gente termina de ler mais uma vez aquele texto e termina. Número 12. Agora os indefinidos. Indefini. A gente tem o une nuit, feminino. Estou aqui no Gênesis 15, 12 para eu conseguir trabalhar todos os artigos com vocês. 15, 12. Une nuit. Une nuit. O une é um indefinido, uma noite, indefine, não sei qual noite. Eu quero definir la nuit, ok? Une, la. Não é in, não é é une. Une, la. 13, verset 13, o verso 13 aqui. Un pays. Un. Le, au. Un, le. Une, la. Un, le. Et maintenant, nous avons l'indéfini pluriel. Vamos achar o indéfini pluriel. Les aqui, les chats, le coucher, faire nuit, tanana, nanana. Calma que eu vou achar, sempre tem. Sous mon regard. Tô descendo aqui. Bon. Dieu aide-moi a trouver. Achei. Agora o 17, o verso 17, a gente estava trabalhando o 7 e a gente vai ver o 6, tá? De roi. Genèse 17, 6. Gênesis 17, 6. De roi. De roi. Dos reis. D'accord? Então, esse D é uns ou umas. Vamos lá. Article défini. La. Indéfini. Une. Défini. Le. Indéfini. Un. Défini. Le. Indéfini. De. E para o definir, quando começa com vogal, a palavra a gente tem L apóstrofe. Esses são os artigos e todo nome de tous les substantifs, todo nome comum, principalmente, estão acompanhados do artigo necessariamente, senão a frase não quer dizer nada, senão vocês não estão falando francês, senão não faz sentido. D'accord? C'est clair? On va terminer avec le 7. Vamos terminar então repetindo esse 17, 7, Genèse 17, 7. Je vais faire alliance avec toi, avec tes enfants et les enfants de leurs enfants, de génération en génération. Cette alliance durera toujours. Ainsi, je serai ton Dieu et je serai le Dieu de tous ceux qui naîtront de toi. Então, Deus parte dele para gera é um fio conductor. Aqui tem um fio condutor no verso inteiro. Começa em Dieu, no je, e vai até nós, na verdade, né? Esse tous ceux qui naîtront de toi, a gente chega em nós, aqui. E todas as palavras desse texto são ligadas uma à outra. Aliança avec toi, o com traz a ligação. Tes enfants, possessivo, liga uma geração à outra. O outro possessivo, les enfants de leurs enfants, liga uma outra geração possessivo. E aí vem a estrutura de geração em geração. E depois tem a palavra, o verbo que eu já falei, o tempo verbal future simple, que indica certeza. Aí tem a palavra toujours, que é sempre, que dá mais força para o verso. A gente tem o ainsi, que é dessa forma, desse modo,
assim, que também liga uma estrutura na outra, e aí Deus continua com a promessa no Futur Simple. E chega até nós quando ele fala Le Dieu de tous ceux qui naîtront de toi. Então é um verso, Romélio, depois que eu fui começar a ver que eu fui ver, que liga Deus a nós, sem nenhuma quebra. Todas as Uhum. palavras desse versículo, todas as palavras desse versículo estão engrenadas uma na outra, né? De todas as formas possíveis. Então, Deus aqui, ele exalta a promessa dele, né? E a faz viva ainda na gente, assim. Esse é ça. Então, les articles, pensar no uso do futur simple, pensar no uso dos possessivos, de como isso vai crescendo, né? Começa no je, vai para o tu com t, depois passa para a terceira pessoa no il. Então aqui tem uma constante até chegar na gente, né? E a gente poderia facilmente entender isso só com esse versículo, sem conhecer da Bíblia. Facilmente, sem conhecer nada da Bíblia, analisando a língua, conhecendo o francês, estudando francês, a gente chegaria a essa mesma conclusão. E essa é a grande vantagem, né, Romélia, de aprender francês com a Bíblia, porque os alunos sempre fazem, não é, Energia, gente? né? É que eles sempre entendem melhor a Bíblia quando a estudam em francês, e entendem melhor francês quando estudam a Bíblia. E c'est ça pour aujourd'hui. Je pense que c'est ça. A gente fez vários textos de Gênesis, a gente ainda vai ficar em Gênesis nesse mês de fevereiro, para a gente ir organizando, estruturando, né? Vão ser sempre textos pequenininhos, para a gente poder na semana seguinte estudar por aqui, né? Vocês já E viram na o semana nosso que vem. site? Nosso novo site? É... Mostra aí, Pois é. Romélia. Mostra Aí a aí gente nosso novo preparou. site. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Então, o que o Romelli falou, bem legal, a gente reestruturou a mente para a gente focar no que antes é muito em formato de curso e curso mesmo. E a nossa ideia é aprender o francês com a Bíblia de forma devocional. Então, a gente monta agora a jornada, tanto que a gente chama de Jornada 7Q Nada. agora, porque a gente criou, Olha, tá? Para mim que ela tá menorzinha aqui. De uma forma totalmente devocional. Então faz parte do momento de oração, tem os devocionais diários em francês para todos os níveis. Então tem toda essa estrutura aí bem, bem diferente. Tá muito legal o curso. Então, como é um devocional, não tem mais essa de muito intermediário, muito iniciante e tal. Quem já entrou, ele é um compilado de tudo, assim, né? E ele é bem devocional. Tem um devocional, igual as meditações diárias que a gente tem, assim, que a gente tem o costume de fazer. Tem ela só que em francês e juntando com o método. E tá ligado com a lição das aulas gravadas. Então, a meditação que a pessoa vai fazer, a oração que ela vai fazer, ela é guiada de acordo com o que ela estudou na aula. E o tema também tá muito legal. aí, Denise. Tá Aí muito, aqui tá muito todo o nosso. bom. Olha, essa aqui ficou legal. O La Sainte Bíblia Olha. e a gente aqui. Então é isso. Aí nós vamos compartilhar no grupo, né? A gente está começando as primeiras aulas por agora. Tá aqui o valor à vista, o valor anual, né? Mas o importante mesmo aqui é a experiência para a gente poder trilhar uma jornada juntos, né? E fazermos esse aprendizado do francês algo no dia a dia, no aspecto devocional, no aspecto do estudo da Bíblia, né? Então a gente colocou aqui por etapas, né? Dos Salmos, Evangelhos e livros proféticos, mas a ideia é de ir evoluindo nesse sentido de lendo um pouquinho da Bíblia cada dia e aprendendo, e principalmente usar o método 7Q. E aí a curso na plataforma tem mais essa ênfase, né? A ideia de fortalecer isso que a gente conversa muitas vezes aqui da teologia, do aspecto devocional, mas aí o método 7 que traz esse aspecto mais gramatical, mais linguístico e mais do método ali para o dia a dia, para fortalecer e para a galera seguir estudando. E vamos ter as tiras dúvidas quinzenais, né? Semana que vem já deve estar voltando também. Aí esse é na segunda-feira.
Se bem que semana que vem é o carnaval, né? Então na outra, segunda-feira. E aí, essa que é a ideia nossa para esse ano. A gente vai compartilhar lá no grupo e espalhar para o pessoal para a gente agregar a galera e abrirmos novos horizontes. Não é isso, Anny? Oui, c'est ça.